para a nossa quarta aula de auxiliar administrativo. E hoje vamos falar sobre a organização e funções empresariais. No caso, a organização é uma associação de pessoas para atingir uma finalidade definida e pré-determinada, ou seja, uma missão, certo? Em muitos locais você pode ver, seja escola, seja empresa, assim que você entra na parte principal, na recepção, sempre tem um quadro dizendo a função da empresa e a missão da empresa, certo? Dizendo basicamente para que ela funcione. As pessoas que compõem a organização são seus sócios, dirigentes, funcionários e voluntários, com objetivo e responsabilidades definidas, mas articulados em torno de uma missão da entidade. Então, óbvio, se você tem uma organização empresarial, uma empresa, e essa empresa tem muitos funcionários, nessa empresa você vai ter o quê? Você vai ter o gerente, você vai ter o pessoal que trabalha na área financeira, administrativa, né? Você vai ter os funcionários comuns, então cada um com sua função pré-determinada para que a empresa funcione de acordo com o que ela foi determinada, a missão que ela deve cumprir. As organizações podem ser públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, permanentes ou temporárias. A organização pública é aquela mantida pelo poder público, né? Isto é, por qualquer nível de governo, seja federal, estadual e municipal. Então, as secretarias de educação, secretarias diversas do setor público, é uma organização pública. A organização privada é a mantida pela iniciativa privada, isto é, por pessoas sócias da organização. Também existem as organizações mistas, onde os esforços públicos são combinados com privados. Como assim? São empresas públicas que têm o seu capital numa bolsa de valores, por exemplo, onde tem acionistas. Como assim ainda? Fácil de você imaginar. A Petrobras. A Petrobras é uma empresa mista, onde ela é controlada pelo governo, certo? Seus principais diretores, funcionários de alto escalão são do governo. Inclusive, quem coloca o presidente lá é o presidente da República, certo? Mas ela também tem seu capital na Bolsa de Valor. Isso quer dizer o quê? Que além dela ser do governo, ela tem acionistas. Como assim? Acionistas são as pessoas que dão um dinheiro, digamos assim, para a empresa e recebe o lucro. Então, essa empresa, além de ser pública, ela tem sócios também, entendeu? E esse sócio recebe um lucro da empresa. Então, ela é de economia mista, que ela tem o público e o privado juntos, entendeu? Então, assim, as funções organizacionais são as tarefas especializadas que as pessoas e os grupos executam para que a organização consiga realizar seus objetivos. As funções mais importantes de qualquer organização são analisadas sucintamente a seguir: produção de marketing, pesquisa e desenvolvimento, finanças, recursos humanos, e essas a gente já falou, né? A gente já falou sobre algumas coisas, sobre a questão da propaganda, né? Como recursos financeiros, como recursos humanos, né? A gente vai ver um pouquinho mais nessa aula. A organização de todas essas funções especializadas é o papel da administração geral. Então, a administração geral é constituída provavelmente pelo presidente ou pelo diretor-geral da empresa. É a pessoa que manda, certo? E essa pessoa, esse grupo, que vamos dizer assim, você tem o diretor-geral, só que nesse diretor-geral você tem os diretores de finanças, o diretor financeiro, que vai atuar nas outras ações. Que aí você pode ver aqui no gráfico, ó, você tem um diretor-geral com um braço na produção, nas operações, outro braço no marketing, outro braço nos recursos humanos, outro nas finanças e outro na pesquisa e desenvolvimento. Então, a administração geral lida com tudo isso, ok? Para poder desenvolver a ação. Então, em todas as áreas, você tem essa ação. Pegando esse exemplo, vamos pegar a prefeitura. Então, aí seria o quê? A administração geral seria o prefeito, a prefeitura, né? E esses braços seriam o quê? A Secretaria de Educação, a Secretaria de Infraestrutura,
a Secretaria de Saúde, né? São os braços da administração municipal. Cada braço com seu secretário. Gerência administrativa. Conforme o gerente sobe na hierarquia, a importância da competência técnica diminui, enquanto a habilidade conceitual torna-se mais necessária. Para o supervisor de linha, né, e para os grupos autogeridos de trabalho, que estão diretamente ligados às tarefas operacionais, o conhecimento técnico é muito importante do que para o executivo de alta administração. Em seu nível, as habilidades conceituais são muito importantes. O que ele quer dizer com isso? Que quanto mais você sobe, menos você precisa saber de uma área específica. Como assim? Vamos pegar de novo a questão do público, né? O presidente eleito, ele não precisa saber de tudo. Ele não precisa saber de saúde, ele não precisa saber de educação, ele não precisa saber de tanto, ele tem que saber o básico. Ele tem que saber lidar com isso. Mas ele vai colocar nas pastas, né, dessas ações, pessoas sim que entendam desse traçado. Não é isso? Então, para ele colocar no Ministério da Educação, ele tem que colocar um professor, uma pessoa que saiba lidar com a educação. Mas ele em si não precisa saber de teoria, de pedagogia, nada disso, né? É o que ele está dizendo aí. Então, quando você tem o presidente da empresa, ele não tem que saber como montar um carro, se for uma empresa, né, automobilística. Ele não tem como saber como parafusar ou saber como trabalhar na linha de produção, não. Ele tem que saber como funciona a linha de produção, mas saber trabalhar ele não precisa, né? Então, o que ela quer dizer é isso. Quanto mais você sobe, menos você precisa saber do que é o básico do trabalho. Então, é como está aqui na figura também, como vocês podem ver, né? A base da pirâmide é a execução das suas operações. É o pessoal que executar a operação, né? Depois você tem a supervisão, que é o nível operacional, que é a habilidade técnica e manutenção e manuseio das coisas, né? Então essa supervisão é aquele cara que sabe trabalhar. Vamos pegar de novo a questão de fazer o carro. Tem a parte de baixo que faz o carro. Você tem a supervisão que sabe trabalhar naquelas peças e como aquelas peças funcionam naquele determinado momento, né? Essa é a supervisão. A gerência é o nível intermediário. Ele sabe trabalhar nessa área, mas não está muito ligado no processo em si. Então, habilidades humanas, o relacionamento interpessoal. Então, ele é a base, digamos assim, ele é a ponte entre a supervisão e a área de produção com a chefia, que é a alta direção. Então, a alta direção, que é o nível institucional, ele tem habilidades conceituais, que é as ideias. Então, exemplo, nessa área é que você vai ver o que vai ser desenvolvido pela empresa. Ele vai ter que dar ideia de como melhorar os ganhos, ele vai ter que dar ideia de como vai fazer com que a produção aumente. Então, é essa função. E a base da pirâmide é fazer com que o carro funcione. A importância do planejamento organizacional. Essa é a importância que a gente vai ver. Como assim? Tenho certeza que essa é uma das perguntas, né, que todos fazem, principalmente quando nos damos conta de uma empresa, loja, organização, de uma forma geral, de repente somem do mercado quando sabemos que o negócio em si tinha tudo para dar certo, ser rentável e obter êxito. Vou dar um exemplo prático. Eu não sei na cidade de vocês, mas vocês devem ter visto, chamado Ricardo Eletron. Nos anos 2000, no começo dos anos 2000, Ricardo Eletron aparecia em tudo que era lugar, tudo, né? Então era uma empresa muito grande que vendia equipamentos eletrônicos, né? Televisão, essas coisas. E ele tinha uma outra empresa chamada Insinuante, aqui na Bahia. Então as duas eram rivais e eram grandes, né? Chegou ao ponto delas se juntarem para ganhar e comprar muito mais. Então, exemplo, duas empresas grandes tinham a vantagem de, quando chegasse no exemplo, vamos lá, a Insinuante chega na Brastemp, que é de geladeira, e que aí ela diz assim, eu quero comprar 10 geladeiras.
Aí a Brastemp me fala assim, olha, para você 10 geladeiras eu vou fazer por R$ 1.000 cada uma, certo? Aí o Ricardo Eletro vai, olha, Brastemp, eu também quero 10 geladeiras, certo? Aí a Brastemp diz, olha, eu também faço R$ 1.000 para você, certo? Só que aí o que acontece? Quando as duas se juntam, ela tem um capital muito maior e chega assim para Brastemp e diz, olha, eu não quero mais 10 nem 20 geladeiras, eu quero 50, porque agora a gente é grande, eu estou pedindo um valor maior. E eu não quero mais 1.000 não, que você me pague 1.000 não. Eu quero que você me cobre R$ 800, porque eu estou cobrando muito. Aí a Brastemp vai lá e aceita, entendeu? Então quando você tem um conglomerado que tem essa opção, você tem uma força na venda e na compra. Então o que eu quero dizer com isso? Que você tinha essas duas empresas que se juntaram, ficaram muito grandes e hoje você praticamente não vê falar delas. Praticamente são inexistentes. As lojas que tinha perdeu tudo, porque provavelmente má gerência, né? Cresceu demais, não conseguiu dominar o mercado as duas e ficaram apenas com lojinhas e hoje praticamente não tem mais. Aonde você, aqui, pelo menos na capital, Salvador, aonde você ia, você tinha uma loja de carro de eletro e um insinuante. Hoje, dificilmente você vê uma das duas. Por quê? Porque simplesmente sumiram no mercado. Segundo pesquisas realizadas por entidades como a Sebrae, de 70% a 80% das empresas brasileiras fecham suas portas antes de completarem 2 anos de vida. Por quê? Porque esse é o tempo que ela tem que conseguir o mercado, que ela tem que conseguir o cliente, dela demonstrar o para que veio, né? Se ela não consegue demonstrar para que veio, aí já começa as dívidas a vir mais alta, você vai ter que gastar mais, né? Porque você vai ter que ter uma estrutura maior. E aí, como o cliente não veio, você não tem como continuar. E aí, infelizmente, se fecha. Então, esse é um dos problemas, né, que nós temos em relação a pequenas empresas, né? Pequenas e médias empresas, basicamente, está nisso aí. Elas fecham nos 2 primeiros anos de vida. Porque ela não, muitas vezes também é mau preparo do presidente, né, da pessoa, do sócio ou do proprietário. Ele pensa que é uma coisa, porque assim, quando você vai abrir empresa, você tem que saber o que você está fazendo. Não é, vou abrir aqui e vamos ver o que é que dá. Não. Vamos lá, exemplo. Você, na sua cidade, você está fazendo docinhos. E aí começa a ganhar dinheiro. E aí você começa a vender mais. E aí você vai abrir uma empresa. Aí você já tem meio caminho andado. Por quê? Porque você já sabe o que você está fazendo, né? Você já tem uma parte de uns clientes já pronto, porque você está vendendo mais. E aí quando você abre a empresa, é uma coisa a mais, certo? Então é mais difícil você quebrar, ok? Mas vamos supor que você tem um dinheiro e vai comprar uma loja de óculos, para vender óculos. Você não tem ideia de como é vender óculos, mas vai se aventurar para ver o que é que dá. Aí realmente pode vir a dar problema, entendeu? É nesse sentido que a gente fala que você tem que saber no que você está fazendo. Planejar. O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente o que deve se fazer e quais objetivos devem ser alcançados. É como eu falei, se você sabe o que você está fazendo, se você já tem a experiência do que você está fazendo, então, óbvio, você vai saber planejar aquela sua ação. Então, você vai saber planejar com o gasto que você vai ter, você vai saber planejar como conseguir mais clientes, porque você já sabe do que você está fazendo. Então, planejar é uma ação que você tem que saber o que está fazendo, né? Não é planejamento de qualquer jeito, ok? A elaboração do planejamento evita a adoção de ações improvisadas. Logicamente, se você sabe o que você está fazendo, você não vai improvisar no seu serviço, você não vai improvisar na sua fábrica, você não vai improvisar na sua loja, entendeu? Então você não vai improvisar situações casuais, contribuindo para reduzir o nível de incerteza e possibilitando maior segurança quanto ao desempenho da sua empresa, certo? Então, se você sabe o que você está fazendo, se você sabe como planejar, dificilmente você vai ter problema na sua ação. Então, nós vemos aqui um outro gráfico, certo?
Só que nesse gráfico a gente vai de cima para baixo, não vai da base, como a gente viu antes, a gente vai de cima. Então, pensando como assim? Porque a gente vai ver, ó, primeiro, como a gente falou, o nível institucional, que é a pessoa que a gente pensa que vai criar as coisas, você tem o planejamento estratégico, né? O mapeamento ambiental, a avaliação das forças e limitações da organização, incerteza e imprevisibilidade, certo? É esse planejamento estratégico que vai sair sua ideia inicial, ok? É o que você está pensando em fazer. Então você vai pensar de como desenvolver essa tarefa, certo? O nível intermediário, que a gente viu que seria a gerência, né? É o planejamento tático, que é a tradução e a interpretação das decisões estratégicas e planos concretos ao nível de departamento. Então, assim, a parte de cima pensou o que fazer, né? A gerência pensou o que fazer, né? Mapeou tudo e deu para a gerência. Essa gerência vai desenvolver nas suas ações. Cada gerência vai pegar aquele pacote que foi pensado e vai fazer. Então, se pensaram uma estratégia de marketing, o departamento de marketing vai pegar isso aí. O departamento logístico vai fazer com que o que for pensado, o que for trabalhado, seja entregue, né, nas lojas de maneira concreta. E na base da pirâmide, nós temos o nível operacional. É aquele que vai executar a ação. Então, desdobramentos dos planos estratégicos, táticos de cada departamento em um plano operacional para cada tarefa ou atividade. Certeza e produtividade e previsibilidade. Por quê? Porque nessa ação, tudo já chegou bonitinho. Então você já sabe como vai fazer, você já tem toda a cotação, você já tem as peças, você já tem tudo. Então é fazer o que está sendo planejado. Então nessa ação, a gente sabe que a produção vai ser extremamente vantajosa, porque você já pensou e você já tem como fazer toda a estrutura organizacional e no planejamento. Papel do administrador. A administração, né, o administrador, tem vários papéis, várias questões para ser vinculadas, né? Então você tem aí categoria, você tem o papel dele em si, você tem a atividade que ele vai desenvolver. Então aqui, ó, a gente pode ver algumas. Como o administrador interage, ele tem a representação, a liderança e a ligação entre os funcionários, né? Na representação, ele vai assumir deveres cerimoniais e simbólicos, representa a organização, acompanha visitantes, assina os documentos legais. Na parte de liderança, ele dirige e motiva pessoas, treina, aconselha, orienta-se e se comunica com subordinados. E na ligação, mantém rede de comunicação dentro e fora da organização da empresa, né? Usa malotes, telefonemas e reuniões. Além disso, ele pode, como administrador, interagir com pessoas. E aí ele tem a questão de monitoração, disseminação e ser o porta-voz. A monitoração, ele manda e recebe informações, lê revistas, relatórios, mantém contatos pessoais. Disseminação, ele envia informações para os membros de outras organizações, envia memorandos, relatórios, telefones e contatos. E porta-voz, logicamente, ele transmite informações para pessoas de fora através de conversas, relatórios e memorandos. Ele é a pessoa que fala da empresa, é o porta-voz da empresa. Certo? Então tem o empreendimento, as relações de conflitos, a alocação de recursos e negociação. Então, para o empreendimento, ele inicia projetos, identifica novas ideias, assume riscos, delega responsabilidades de ideias para os outros, né? Para a resolução de conflitos, ele toma ação corretiva em disputas ou crises, resolve conflitos entre subordinados, administra ou adapta o grupo a crises e a mudanças. A alocação de recursos. Ele decide a quem atribuir os recursos, programa orçamentos e estabelece as prioridades. Negociação. Representa, né, os interesses da organização em negócios com sindicatos, em vendas, compras e financiamentos e em bancos. Então, ele é aquela pessoa que vai estar atuando todas essas áreas, né? Ele tem que ter esse discernimento de saber trabalhar, ok?
Áreas funcionais da empresa. Recursos são os meios ou ativos de que dispõem as organizações para poderem atingir seus objetivos. Quanto mais recursos as empresas terem ao seu alcance, tanto melhor o seu funcionamento. Lógico. Então, se a empresa tem recursos materiais, elas são os recursos físicos de uma organização, tais como prédio, edifício, instalações, máquinas, ferramentas, equipamentos e matéria-prima do uso, certo? Recursos financeiros engloba todos os recursos monetários, como o capital, o dinheiro em caixa ou nos bancos, créditos, investimentos, financiamentos, contas a receber, contas a pagar, toda a estrutura de suporte financeiro que a empresa tenha. Recursos humanos, todas as formas de atividade humana, seja de ela mental, conceitual, social, manual, braçal ou verbal. É todo mundo que está engajado, enquanto pessoa, né, naquela empresa. Então, todo mundo que pensa, que faz e age é o recurso humano daquela empresa. Recursos mercadológicos são recursos comerciais que as empresas utilizam para colocar seus produtos ou serviços no mercado. São as vendas, a promoção, a propaganda, os canais de distribuição, pesquisa de mercado, definição de preços, entre outras coisas, ok? Recursos administrativos são os recursos gerenciais que as empresas possuem, tais como a direção e a supervisão, utilizados para planejar, organizar, dirigir e controlar as suas atividades. A administração comercial. A administração comercial tem como princípio e objetivo, né, captar clientes e aumentar a rentabilidade da carteira de clientes. Lógico, se ele é comercial, ele vai querer vender mais. Para ele vender mais, ele vai ter que ter clientes. Quanto mais clientes, melhor. Por isso que a gente chama de carteira de clientes. Nada mais é do que informações diretas do seu cliente, né? Você ter uma quantidade boa de clientes lá anotada, com o telefone, com o nome, o relacionamento com os clientes, incluindo a definição da forma de angariação, a definição dos serviços complementares e dos serviços pós-venda e a gestão de reclamações. Sim, você tem uma gama de informação, você tem uma gama de produção a ser feita. Então, depois que você vende o seu produto, você tem que saber que aquele produto vai estar na mão de uma pessoa que vai gostar ou não, certo? Então, você tem que ter um serviço de pós-venda. Você vendeu, e aí? Ele gostou? Não gostou? Né? E se não gostou, você vai ter que ter uma gestão de reclamação. Porque se seu produto é vendido e muita gente reclama, vai acontecer uma bola de neve em que as pessoas vão falar para as outras, vão criar grupos, ou falar nos grupos hoje de rede social, ou falar no Facebook do seu produto, que é uma porcaria, e aí aquela pessoa que leu aquilo vai não comprar mais o seu produto, vai procurar outra pessoa, entendeu? Então você tem que ter uma gestão de reclamação para evitar que essas reclamações se aumentem e prejudiquem o seu trabalho, ok? A ela cabe também o planejamento e a execução das atividades de marketing comercial. É isso. O marketing, que é a propaganda, serve tanto para a venda, que é para você vender, quanto para a questão de reclamação. Você tem que saber fazer o marketing para quando o seu produto der algum problema, você saber lidar com isso. Né? Você fazer um exemplo. Vamos lá. Você vê muitas vezes chamado recall. O que é o recall? É quando um carro, né, tem um problema. Exemplo, o fixador do banco deu problema em vários carros, no lote de carros. Aí o recall é o quê? É a empresa chamando os donos daqueles carros, daquele lote, para ir trocar aquele parafuso, que senão pode dar problema, pode quebrar e ter um acidente. Então, esse recall, ele tem que saber ser feito, né? Uma propaganda para chamar essas pessoas, para poder essas pessoas trocarem, para que elas tenham segurança no que ela está comprando. Porque, exemplo, eu posso ouvir esse recall
e dizer, pô, não vou comprar esse carro não, tá dando problema. Mas quando eu ver que ele está dizendo que é um problema que não é tanto assim, que ele está explicando, aí você diz, pelo menos eu já sei o que é. Então não tem problema se eu comprar, porque o próximo lote não vai vir com isso, entendeu? Então é para isso que serve o marketing também, certo? São realizados estudos e previsões de vendas, organização de controle de ações comerciais e de marketing. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ver como vai ser feito a sua venda. Então, exemplo, se você, no seu município, como eu falei, você vendeu, né, no seu bairro, né, perto onde você mora, você está vendo que está saindo bem, sei lá, o seu brigadeiro que você está fazendo, os seus docinhos, está saindo bem na sua localidade ali. Você vai querer abrir para outras localidades, para outros bairros, digamos assim, né? Então você vai ver, você vai pesquisar se tem local. Aí você vai, muitas vezes você pode ir nas casas das pessoas, oferecer, e aí você vai ver quantas pessoas gostaram da ideia e podem comprar. E aí você vai dizer, bom, se essas pessoas aqui, eu estava vendendo 30 no meu bairro, né? 30 kits de docinhos. E tem previsão de aumentar para mais 20, porque eu perguntei, eu vou fazer aqui para ver se funciona. Aí você vai fazer, certo? E se todo mundo comprar, você já tem uma clientela maior. E aquela clientela pode ir aumentando de acordo com a propaganda que essa clientela vai fazendo para as outras pessoas. Então é por isso que é importante a questão de você saber fazer o marketing do seu produto. O controle administrativo é a função administrativa que consiste em medir e corrigir o desempenho dos colaboradores para assegurar que os objetivos da empresa e o plano delineado para alcançar sejam realizados. Então, nada mais é do que você controlar e saber o que está sendo feito pelos seus funcionários, ok? Se algum tem algum problema, a gente vê, a gente resolve, se não, melhorar ainda mais, né? Pois, segundo a qual cada administrador, do presidente ao supervisor, certifica-se de que aquilo que está sendo feito está de acordo com o que se intencionava fazer, obviamente, né? Então, um modelo básico que compreende 3 fases: a coleta de dados sobre o desempenho, a compreensão de dados com um padrão e a ação corretiva. Então, você vai fazer a coleta de dados, vai ver o que está acontecendo, depois você vai compreender e fazer as ações para corrigir, e depois você faz a ação corretiva, certo? Certamente, cada uma dessas fases pode ser desenvolvida através de diversas formas, que sempre devem considerar as peculiaridades de cada empresa. Então, cada gestor vai saber como atuar em cada forma, em cada ação. Por quê? Porque ele tem que saber como a empresa funciona. A empresa funcionando de maneira correta, de maneira adequada, ela não vai ter problema, certo? Então vamos lá. Você tem uma empresa, seja pequena ou grande, você vai desenvolvendo ação. E nessa ação você vai ganhando mais cliente, você vai vendendo mais. Você vendendo mais, você vai ter mais riscos, seja na produção, de você vender a mais ou vender a menos, ou sobrar ou faltar, ou quando você faz a mais, tende também a desenvolver uma má qualidade no serviço, no produto. Como assim? Vamos lá. Você fazia 50 brigadeiros, agora está fazendo 1000. Você vai acrescentar muita coisa, né, no produto, na produção. E aí, com mais produto, você pode errar a mão, como assim pode dizer, e aquele brigadeiro que saía bom já não sai legal. Ou então, pior ainda, o profissional, o administrador, sabendo que está vendendo mais, para economizar, começa a colocar produtos de má qualidade no brigadeiro, digamos assim, para poder render mais. E aí a qualidade cai, e aí acaba perdendo o cliente, porque aquele cliente que comprava uma coisa gostosa, agora não está tão gostoso assim, aí vai para outro fabricante, entendeu? Então é por isso que você tem que ter um controle administrativo para que você entenda como vai funcionar a sua empresa. É extremamente importante você ver todas essas nuances, toda essa questão administrativa do presidente à supervisão, como fala aí. Ah, mas sou eu sozinho, a empresa sou eu. Não tem problema. Você é o gerente, você é o supervisor, né, que vai atuar, porque é você que está ali,
certo? Mesmo que você seja sozinho ou com funcionário, é você que tem que delinear as ações da empresa, ok? Então é isso. Hoje, a aula de hoje foi justamente essa, de gerenciamento, né, de produção, para a gente entender como as coisas funcionam e como você deve lidar com a produção da sua empresa e de como você deve lidar com as ações. Lembrando que essas questões que a gente lida, né, com o auxiliar administrativo, ele tem que saber tudo isso. Por quê? Porque ele é o que está na base da ação. Lembra que a gente mostrou o gráfico e a base da ação é quem faz? O auxiliar administrativo é quem faz. E ele está na base disso tudo. Então ele tem que saber, muitas vezes ele tem que saber de toda a empresa. Por quê? Ele, como tá, ele é um auxiliar administrativo e tal, muitas vezes ele não tem uma área certa, digamos assim, então ele vai passar pela área de finanças, ele vai passar pela área de recursos humanos, ele vai passar pela área de marketing. Então ele tem que lidar com tudo isso. E muitas vezes, numa semana ele está em marketing, na outra semana ele vai ajudar o pessoal de produção, entendeu? Então ele é a parte principal, digamos assim, da atividade da base, porque ele vai estar em todas as áreas, ele vai ter que saber de todas as áreas. E por isso é importante. E aí, quando ele vai crescendo, por isso que a gente falou, quando o auxiliar administrativo vai crescendo dentro da empresa, ele vai especificando a área que ele quer, e aí, a partir daí, ele vai se especificando ainda mais, né? Então, exemplo, o auxiliar administrativo, ele vai se especificar na área de marketing. Pronto. Então, quando ele for promovido de auxiliar administrativo para a área de marketing, ele vai estar ali. E ele vai subindo na empresa até a gerência de marketing, para depois a diretoria de marketing, para depois ser até o presidente. Mas ele teve que se especializar numa área primeiro, para depois ir galgando. É isso que a gente estava falando, ok? Então é isso. Até a nossa próxima aula.